Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma entrevista do especial do Estadão para a COP30. Hoje nós vamos conversar com o Sidney Kleiner, médico e presidente do Hospital Albert Einstein, que é referência em serviços de saúde no Brasil. Ali, além de ser médico, ele também é uma liderança de impacto do ODS número 3, que visa garantir a saúde e o bem-estar de todas as pessoas de todas as idades. Nessa entrevista, além de falar sobre a jornada de descarbonização do hospital e sobre os planos para a COP, nós também vamos conversar sobre o papel do setor da saúde em atender as pessoas que forem atingidas pelas emergências, pelas mudanças climáticas. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você. Sim, e para começarmos a entrevista, o senhor poderia falar um pouco sobre a jornada de descarbonização do Hospital Albert Einstein? Tem a meta de chegar até 2030 de reduzir 50% as emissões. Como está indo essa jornada? Bom, acho que até antes, da gente falar da jornada de descarbonização, a gente remete à própria essência e o propósito do Einstein como uma organização de saúde que busca a equidade, ela busca retribuir à sociedade maior o acolhimento que toda uma comunidade judaica teve no momento da sua imigração ao Brasil no pós-guerra. E sendo uma organização que busca a saúde de qualquer cidadão, ou cada cidadão, cada ser humano, a gente entende que aquilo que impacta a saúde, não importa de que origem, também deva ser um dos nossos esforços, um dos nossos objetivos. E quando a gente fala de alterações climáticas, extremos de temperatura provocado por gases de efeito estufa, isso atinge a saúde da população de uma forma que até hoje, quando esse assunto torna-se mais evidente, ela vem sendo até, vamos dizer assim, pouco comentada ou comentada demais, mas pouco investida no sentido de sensibilizar os sistemas de saúde para que estejam preparados, sem a gente falar muito do impacto nas populações, principalmente as populações vulneráveis. E daí a nossa postura de tentar, de alguma forma, chamar a atenção e colocar um holofote dentro da saúde acerca dos extremos de temperatura e das alterações climáticas que a gente vem observando, né? A gente tem inúmeros exemplos de ver o que está acontecendo quando a gente fala da seca que está havendo na região norte, por exemplo, com o ano mais quente, que foi de 2024, que botou comunidades em isolamento por 2 meses, porque o rio era a única condição de mobilidade, né? E para mitigar todo esse efeito dos gases de efeito estufa, né, o Einstein assinou em 2021 um compromisso do Race to Zero, que busca reduzir a emissão de gases de efeito estufa, carbono, em 50% até 2030 e totalmente até 2050. E através de todas as iniciativas que a gente vem tendo, não só do ponto de vista estrutural, mas até da parte processual, quer dizer, de todos os protocolos que a gente vem utilizando, e sabendo que as organizações de saúde, em especial os hospitais, eles contribuem com 5% da emissão de gases de efeito estufa, que não é pouco, é como se isso fosse um país, a gente estaria em 5º lugar, quer dizer, na produção de gases de efeito estufa. Por conta disso, e vendo o consumo intenso de uma organização de saúde de energia nas 24 horas, nas terapias intensivas, o consumo da nossa energia tem tido o objetivo de trocar por energia gerada a partir de condições renováveis, energia renovável, já há algum tempo, através de placas fotovoltaicas, através de trocas, por exemplo, do sistema de ar-condicionado daqueles que são mais antigos por um que vai ter um poder de economizar energia muito mais, quer dizer, diminuir o consumo, e mais recentemente não apenas usar as fontes que são geradas através de placa fotovoltaica, cuidar do desperdício, mas participar da própria cadeia de produção através de um contrato que nós assinamos junto com uma empresa de engenharia para produzir a nossa própria energia através de um parque eólico em Pernambuco, na Serra das Vacas, e que vai permitir que o Einstein chegue a 74% do consumo da nossa energia renovável, não só na unidade do Morumbi,
mas o nosso objetivo é que em todas as unidades. Quer dizer, todas essas iniciativas, independente da assinatura do Race to Zero, a gente imagina que ao invés de chegar à meta de 50% em 2030, a gente deve chegar a essa meta no final desse ano, no final de 2025, culminando também para que a gente atinja a diminuição pretendida para 2050 lá em 2034, 2035, através da implementação de as fontes de energia renovável para o consumo, a utilização e a sensibilização de quem utiliza, por exemplo, óxido nitroso para anestesia. Hoje tem um mecanismo de utilização que não são mais os ductos por onde pode haver vazamento, e até a educação do médico anestesista para que use exatamente aquilo que ele precisa sem desperdício. Isso é algo que também gerou um reconhecimento há quase 8 anos atrás, quando nós implementamos pela primeira vez um projeto educativo para utilização adequada desse gás, e também a certificação que as válvulas dos equipamentos estavam oferecendo a quantidade correta que estava sendo mostrada. Isso com relação a outro gás de efeito estufa. E também como que a gente vai lidar com resíduo. Quer dizer, se eu mando grande parte do nosso resíduo têxtil, por exemplo, para aterro sanitário, a sua queima, vamos dizer assim, lá vai gerar também gás de efeito estufa. Então, hoje nós temos tido a oportunidade de reciclar esse material têxtil em organizações não governamentais. Uma delas tem produzido bolsas necessárias com o nosso resíduo têxtil, que seria primeiro esterilizado e depois enviado para o aterro, como matéria-prima para que essas mulheres de uma organização não governamental elas possam gerar produtos que são vendidos em benefício a elas, em benefício também ao planeta. Voltando um pouco na parte do parque eólico, você mencionou que a partir dele chegaria a 74%, certo? Esse restante, como vocês pretendem ter essa geração própria a partir de fontes renováveis? A partir também da implementação de placas fotovoltaicas nas novas unidades que estão sendo construídas hoje, através de mais projetos que diminuam o desperdício, através do uso correto, né, de energia, através de maior ainda, já acontece hoje um programa de sensibilização de fornecedores para que façam o mesmo em suas cadeias produtivas. Hoje a gente tem a oportunidade de até fazer auditoria dentro dos fornecedores para contribuir com a diminuição de gases de efeito estufa. Isso vem acontecendo e esses fornecedores vêm participando de uma verdadeira corrida que gratifica num evento anual de fornecedores aqueles que implementaram ações mais contundentes na redução da emissão de gases. Então existem diversas formas, principalmente em outras unidades que o Einstein gera, por exemplo, as unidades públicas, que também vão passar a contar com esse tipo de ação, e também nessa cadeia de fornecedores, com logística retrógrada de embalagens, diminuição da entrega de embalagens para dispositivos, controle de efluentes, quer dizer, aquilo que a gente produz e que seria destinado como lixo hospitalar, isso de alguma forma pode ser reaproveitado para climatização, por exemplo, da água, a substituição do gás natural por outros mecanismos de aquecimento da água. Então tem uma série de atividades, obviamente que não tem uma bala de prata, mas primeiro, uma mudança de mentalidade e uma tentativa de identificação de que qualquer tipo de processo dentro de uma organização de saúde pode ter melhoria quanto à geração de carbono, a pegada de carbono, mas também a destinação dos resíduos que uma organização hospitalar gera na sua prática diária, na realização dos procedimentos, no atendimento à população. Sim. Esse ponto do aquecimento da água, a energia solar ou a energia eólica, elas são tão eficientes para aquecer quanto o gás natural? Elas são eficientes, elas se transformam em algo eficiente, especialmente se você lida com tecnologia capaz de manter o aquecimento, mas principalmente com o uso adequado, né? O uso sem desperdício, e para isso precisa ter uma ação que vá
em todos os locais para onde essa água vai ser destinada, para que a gente possa ter o uso correto, no volume adequado, sem que exista desperdício. Mas ela tem uma eficiência muito boa também, haja visto o que vem acontecendo com outras iniciativas no mundo em relação ao aquecimento de água. Sim. A questão você mencionou sobre a corrida dos fornecedores. Como funciona essa auditoria e como funciona exatamente essa corrida? Tem alguma premiação para os fornecedores? Não é uma corrida, na verdade é um evento que o Einstein faz anualmente, que os efeitos desse evento, os diagnósticos, eles continuam ao longo do ano, mas a nossa cadeia de suprimentos, né, existem um número muito grande de fornecedores, mas a gente praticamente convida o fornecedor para que também desempenhe práticas que reduzam pegada de carbono, que reduzam efeitos sobre o clima. Então, existem ações que são comuns na busca da mitigação da pegada de carbono, e as empresas que assim fazem, elas são reconhecidas durante esse evento. Esse evento, por acaso, por coincidência, aconteceu há 2 semanas atrás no Einstein. Eu tive a oportunidade de falar também sobre todo esse impacto, né, e até de uma forma sensibilizar os representantes dessa cadeia de fornecedores, mas isso é mediante também o alinhamento de propósitos e valores destes fornecedores, já que o benefício vai ser para a população em geral. Então, uma vez acordado que o projeto deve ser feito também com os fornecedores, o Einstein disponibiliza aquilo que a gente tem feito dentro de casa para dentro das empresas que são fornecedores, garantindo que a obtenção desses suprimentos seja feita com aqueles que mais também se dedicam a diminuir o impacto ambiental. Então, na verdade, nós temos como o interessado no fornecimento desses insumos poder escolher quem vai fornecer. E dessa parceria, o que acaba sendo o resultado é um benefício para a população como um todo, quanto a gente também consegue sensibilizar e mudar a cadeia de fornecimento rumo à descarbonização ou o impacto ambiental que ele possa trazer. O hospital ele utiliza veículos elétricos hoje em dia? Hoje, o Einstein tem um dos seus contratos, né, com uma empresa terceira, o transporte dos colaboradores. O transporte dos colaboradores através de ônibus fretados, ele é feito com mais ou menos 39 linhas. É quase uma empresa que poderia fornecer o serviço para a Prefeitura de São Paulo. E, aos poucos, nós temos tido a oportunidade de conversar com essa empresa terceira, e 5 ônibus elétricos já foram adquiridos e estão em operação, e a ideia é que esses 39 ônibus eles sejam paulatinamente, ao longo do tempo, trocados por ônibus elétricos, sim. Isso vai contribuir com uma diminuição, obviamente, da produção de carbono através de combustível oriundo de petróleo, muito grande, e contribuindo com uma diminuição enorme. A gente pode medir em toneladas de carbono que são produzidos por conta do volume de colaboradores que utilizam o nosso transporte fretado. Na gestão dos hospitais públicos que o Einstein cuida, houve alguma alteração na rotina? Como funciona para vocês levarem isso da unidade do Morumbi para as outras que são geridas? A gestão nossa dos hospitais e unidades públicas, nós buscamos, pela mesma forma que eu te falei como propósito, né, a busca da equidade, que esse paciente tenha o mesmo tipo de atendimento. Como nós fazemos a gestão, todas as iniciativas que nós fazemos no hospital, no Morumbi ou no hospital de Goiânia, por exemplo, a gente busca levar para os hospitais públicos que a gente faz a gestão. Da mesma forma, com a diminuição da utilização e produção de gases de efeito estufa, a utilização de energia não renovável, com a implementação de placas fotovoltaicas, com toda a estratégia que a gente vem dedicando
à parte privada, também às unidades públicas, e nós entendemos que para atingir essa meta que nós colocamos no Race to Zero, vai ser obrigatório que tudo aquilo que o Einstein hoje opera ou faz a gestão também esteja, porque está embaixo do mesmo guarda-chuva, está embaixo da nossa gestão. Falando um pouco da COP, o senhor participou da COP 29 ano passado. Como foi essa participação? Nós tivemos a oportunidade lá, primeiro, de fazer um conhecimento, um reconhecimento acerca da relevância da saúde como pauta de discussão nas salas de negociação, nas mesas de debate. Ficamos um pouco desapontados, porque a saúde tem ainda, desde Dubai, foi quando a primeira vez a saúde entrou na pauta da discussão das COPs, né? Eu achava que ela já teria uma presença muito maior do que teve. Mas nós tivemos a oportunidade de participar de um painel de debates acerca da resiliência necessária dos sistemas de saúde, e também dentro da Blue Zone, onde a gente tinha a condição de fazer esse tipo de debate com entidades também nacionais e internacionais, buscar trazer esses holofotes para que a discussão de saúde seja também maior ainda, bem maior do que tem sido durante a COP30, da qual o Einstein deve ser um dos participantes, porque nós temos realmente a meta de participar com o intuito de trazer uma relevância maior para a saúde do que ela vem recebendo dentro das discussões a respeito das alterações climáticas, quando a gente compara aquilo que é discutido em relação à descarbonização, aquilo que é discutido a transição energética, e todos os outros efeitos das alterações climáticas, ou causas, né? Trazer esse holofote para a saúde também, porque aquelas populações mais vulneráveis, que são as que menos contribuem para a emissão de gases de efeito estufa, são aquelas que são mais atingidas nos extremos de temperatura, nas mudanças climáticas, como o calor extremo ou chuvas como no Rio Grande do Sul, no litoral norte. E uma organização de saúde é tão importante estar nesse debate, porque ao mesmo tempo em que a gente faz parte de um setor que produz carbono, ao mesmo tempo em que a gente deva diminuir essa pegada de carbono como uma consequência do nosso trabalho, ao mesmo tempo somos nós que devemos nos preparar ou preparar a população para o atendimento no caso de uma catástrofe ou no caso de um extremo de temperatura, que foi o que aconteceu, por exemplo, nas queimadas que houve no final do ano passado, em setembro, outubro, que 60% do território brasileiro estava coberto por fumaça, e a gente viu os pronto-atendimentos lotarem por questões respiratórias. Quer dizer, ao mesmo tempo que nós temos uma participação nisso, a gente tem que preparar os hospitais e os sistemas para que tenham a infraestrutura adequada, para que tenham a capacidade de antever e prevenir essas catástrofes, esses sistemas de temperatura, alertar a população para comportamentos nessa hora, desviar o atendimento para quando ele é impedido, por exemplo, em Canoas, quando a gente perdeu um monte de unidades de saúde, para que aquele paciente que tem um atendimento crônico não deixe de ser atendido, também é um papel do sistema de saúde. Então, essa é justamente a minha próxima pergunta. Como se preparar? Porque muitas vezes a gente sabe que as tragédias vão acontecer, mas não sabemos quando, não sabemos onde. Então, como os hospitais, como as unidades de saúde podem estar preparadas para... Na verdade, esse é um problema de saúde pública. Uhum. Né? Então, essa preparação ela tem que vir de cima, ela tem que ver com uma verdadeira política. Aliás, tem lei para isso, que o município tenha um plano para catástrofe relacionado à saúde. E esse plano, se eu quiser assim, te dar um exemplo até um pouco grosseiro, mas aquele paciente oncológico que faz um tratamento semanal de quimioterapia, vamos supor que a unidade onde ele faz esteja inundada, ele tem que saber qual que é a unidade alternativa para ele ir. Ele tem que saber que no momento em que nós estamos esperando uma onda de calor muito grande, e a gente tem essa capacidade, ele tem que, por exemplo, se proteger usando máscara, já que é um idoso ou uma criança pequena,
ou um portador de doença crônica. Então, o sistema de saúde deve, primeiro, definir, do ponto de vista de infraestrutura, quais unidades estarão aptas a atender o paciente quando outras estiverem impedidas, ou qual é a rota de fuga, vamos dizer assim, para outras, né? Ou qual o tipo de material que esse hospital deva ser construído para que uma ventania não derrube sua janela, ou que tipo de proteção eu tenho que colocar circundando o hospital para que uma enchente não atinja. O gerador de energia não pode ficar no subsolo, tem que ficar no alto, senão ele vai quebrar logo quando a gente mais precisa da energia, numa enchente que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, os sistemas de saúde eles têm que participar junto com o ente público para organizar um programa de saúde pública, mexendo em infraestrutura, capacitando profissionais, porque os profissionais, nem todos hoje saem da sua formação, enfermeiros, médicos, com a capacidade de lidar com alterações climáticas, e capacitando a população para que elas saibam de alertas, para que elas tenham como receber alertas, que elas saibam qual que é o plano alternativo caso aquela unidade não esteja funcionando ou o pronto-socorro não esteja funcionando. Sim. Outro ponto também que eu acho bastante importante é a questão da saúde mental. Então, como os hospitais podem se preparar, podem fazer a parte deles para quando não só acontecer as tragédias, mas também a questão da ansiedade climática, né? A ansiedade climática, eu acho que faz parte de um conjunto de situações que a gente vem observando no dia a dia das populações em geral, não só com alterações climáticas, mas com a qualidade de vida não tão boa, principalmente nos grandes centros urbanos. Eu falo que a gente mora num grande centro urbano, mas a gente come mal, a gente dorme mal, a gente se locomove mal, né? Já visto o trânsito que a gente está exposto. Então, a gente está exposto à saúde mental, a problemas de saúde mental, não só pela ansiedade climática, mas por todos os fatores, como burnout, ou como problemas financeiros, também levando a consequências de saúde mental. Os sistemas de saúde, e aí eu não falo só do sistema de saúde, mas as empresas que têm os seus colaboradores e que muitas vezes eles estão sob o risco de problema de saúde mental, elas têm que ter o seu próprio problema, não só de mitigação do problema mental, mas principalmente saber identificar e saber referenciar para um profissional adequado ou por programas que vão fazer com que a gente recupere saúde dos colaboradores. Para isso, o Einstein tem tido uma experiência muito grande, mesmo antes da pandemia. A pandemia foi o que colocou esse preconceito parcialmente no lixo, né, para falar de saúde mental. Então, hoje a gente tem uma abertura muito maior, mas programas como esse vêm sendo realizados na nossa organização e vêm sendo contratados por outras empresas para que a gente faça o mesmo tipo de programa para colaboradores de outras empresas. E mais recentemente nós acabamos abrindo pela primeira vez uma unidade própria para a saúde mental, onde são feitos os trabalhos em modelos de oficinas entre pacientes, profissionais ligados à saúde mental, como psiquiatras, psicólogos, terapeutas, e principalmente através de uma mentalidade mais deshospitalar, quer dizer, ambulatorial, poder agregar procedimentos que antes só eram feitos em regime de internação. Mas o cuidado com a saúde mental e com a ansiedade climática, ele passa antes por programas, e as empresas são os grandes detentores da responsabilidade para fazer com que eles sejam aplicados a seus colaboradores. Você pode dar um pouco mais de detalhe de como o Einstein aplica esses programas lá dentro para os profissionais da saúde? Até porque os profissionais da saúde também estão bastante expostos. Muito expostos, e a pandemia botou isso na tela, né? Sim. Então, a nossa preocupação com saúde mental, como eu te falei, ela vem bem antes da pandemia, através de um programa criado dentro do setor de recursos humanos, mas criado por médicos que são diretores de saúde corporativa e da saúde do nosso colaborador, um programa que chamava Calmamente.
esse programa Calmamente, ele buscava identificar problemas de saúde mental em nossos colaboradores e encaminhar para tratamento. Durante a pandemia, esse programa ele recebeu um upgrade e passou a se chamar OVID. Tinha a ver com Covid, tinha a ver com a capacitação de profissionais que não são profissionais de saúde mental, mas para que tenham a capacidade de atender o telefone para quem tem problema de saúde mental e poder dar o direcionamento correto. Tinham mais de 400 colaboradores no programa OVID quando a pandemia estava em andamento. Cuidar do colaborador para que isso não aconteça não envolve só o seu dia a dia do trabalho, mas envolve um suporte da parte emocional no convívio familiar, uma educação financeira para que o colaborador não tenha um problema martelando, precisando trabalhar 2, 3 empregos por conta de problemas financeiros adquiridos, uma ajuda da organização para isso. Esse programa teve um upgrade de OVID 2.0, que nós chamamos, e o mesmo programa que nós atuamos dentro da nossa organização para os colaboradores passou a ter a possibilidade de ser implantado em outras organizações. Lógico, com as peculiaridades das outras organizações. Então, mediante ao tipo de trabalho de cada organização, a epidemiologia daquela organização. Tem organizações cujos colaboradores são, em sua maioria, do sexo masculino, ou do sexo feminino, ou um mix, ou a jornada de trabalho noturna ou diurna. Tudo isso é levado em consideração na hora que a gente estabelece um programa para aquela organização. Sim. E voltando um pouco para a COP, quais discussões o senhor espera que estejam presentes lá? Alguma que não esteve no ano passado, ou alguma que deve ser feita e ainda não está tão em voga? Dentro da parte onde a gente acha que pode trazer alguma contribuição, tem a ver com aquilo que a gente conversou aqui, no sistema de saúde mais resiliente, na organização da saúde pública, para que a gente tenha planos de fato que são personalizados, entre aspas, mas que são organizados conforme a região onde essa população está em risco, e a gente pode trazer para a discussão e contribuir muito com iniciativas que o Einstein vem tendo junto a populações vulneráveis, primeiro para obter informação adequada que relaciona a qualidade de saúde desta população. Eu estou falando de populações, na sua grande maioria, populações pretas, descendentes de quilombolas ou quilombolas, populações indígenas que ocupam um território grande na região norte, mas que estão muito longe do atendimento à saúde. Então, eles têm uma condição de saúde que nós estamos medindo e comparando dentro de um banco de dados com a qualidade do solo, a qualidade da água, problemas migratórios depois de um extremo climático. E a gente tem embarcado neste tipo de programa tecnologia com inteligência artificial, ou como nós chamamos de inteligência ampliada, para poder fazer essa relação que se transforme em informação, em qualidade da infraestrutura, acesso à saúde, qualidade da saúde, e que isso sirva de informação para a ação do Ministério da Saúde, para trazer saúde para aquela população. Isso já foi implementado e está sendo implementado. A gente entende que se isso é um modelo bom para trazer saúde, ele pode ser aplicado em outras partes do mundo onde exista populações que são mais vulneráveis, carentes, em territórios mais hostis, né? Haja visto que a quantidade a cada ano de territórios expostos à seca, ela só aumenta, por exemplo, ou a chuva só aumenta. Então, eu acho que essas discussões, o que a gente pode arregaçar as mangas e fazer, principalmente utilizando tecnologia, eu acho que tem que fazer parte das discussões da COP. Ao mesmo tempo, conforme eu te falei, de chamar atenção e chamar investimento. Hoje, dentro dos investimentos multilaterais para alterações climáticas, a gente tem 2% disso ligado à saúde, que é muito pouco quando a gente fala que tudo isso vai esbarrar na saúde ou em quem presta saúde.
Sim, e como buscar aumentar esse investimento com o governo, setor privado? Com os dois, com os dois. A gente tem que trazer a importância e a relevância dessa discussão e sensibilizar governos na hora de dividir o seu orçamento, e isso tem que ser feito, né? Senão, sob o risco de se trazer condições de saúde péssimas para aquela população, e é muito mais fácil você prevenir uma condição do que tratar a condição, e tem tecnologia para isso. E o setor privado, que em alguns momentos tem também participado com o financiamento de projetos nossos para a população que é vulnerável. A gente tem projetos realizados, muitos deles com grants e participação de entidades como a Gates Foundation, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Acho que o setor privado ele tem que ser impactado, porque também, quando a gente fala de alteração climática, faz parte quem mora nesse planeta, né? E se a gente busca, de fato, melhor saúde para a população em geral, não importa onde a gente mora, se é numa grande cidade ou não, o impacto é para todos. Mas assim, além disso, existem soluções que podem ser pensadas para hospitais com menos recursos financeiros, nessa jornada de descarbonização, de dar um novo caminho para os resíduos gerados? Desde que a gente consiga ter o exemplo, as iniciativas, conforme eu te falei, são iniciativas de saúde pública. Então, quando a gente acaba investindo em processos que evitam desperdício, aí você tem orçamento também para implementação de outras fontes de geração de energia, por exemplo. Ou quando você capacita bem o profissional, ele está pronto para lidar durante uma catástrofe, por exemplo. Ou quando você tem, o município senta e desenvolve um plano de catástrofe, ele já está dando algumas diretrizes do que aquilo que a gente falou, de como que eu tenho que agir com infraestrutura, com capacitação profissional, com educação da população. Então, existem algumas ações que também o setor público terá que fazer. Uma prática de saúde adequada, muitas vezes, ela não é a compra de um equipamento de última linha, e que vai ter sua utilização ou ociosa, ou não utilizada da maneira mais profícua para o paciente, ou mais resolutiva, e esse investimento ele pode ser feito para mitigar, por exemplo, é muito mais fácil você prevenir uma pneumonia do que tratar uma pneumonia. Isso pode acontecer quando você usa uma máscara no momento que tem uma queimada. Então, eu acho que mesmo as organizações que estão no setor público, havendo uma política e uma destinação de recursos adequada, ela também vai conseguir participar de uma jornada de descarbonização ou de menor impacto ao nosso planeta. O senhor falou muito de municípios, né? Isso é uma coisa que precisa estar na ponta, mesmo nos menores municípios. Aliás, essa lei ela é municipal. E quando a gente fala de saúde pelo município, né? O município ele tem hoje, conforme nossa Constituição fala, né? Ele tem o dever, né? De cuidar da atenção primária. E nós estamos falando de atenção primária, de atividade também, preventiva, saneamento básico, atenção primária no cuidado de doenças crônicas, unidade básica de saúde. E é por aí, né, que a gente vai ter que. Não adianta eu ter um hospital secundário ou terciário pronto para lidar com quem, durante uma catástrofe, teve um infarto. Tudo bem, mas não é o grosso. Sim. Ou, por exemplo, quem, durante uma catástrofe, teve problemas gerados por ingestão de água poluída. O ideal seria, por exemplo... Até isso envolve um atendimento secundário para quem desenvolve uma doença grave. Mas se por acaso eu tiver um plano de atenção primária que evite a ingestão de água de má qualidade, eu vou prevenir o tratamento daquele paciente que se contamina. Né? Sim. Voltando um pouquinho lá no comecinho da entrevista, você mencionou sobre a questão do parque eólico. Como funciona exatamente esse contrato da transmissão de energia? Para entender assim. A geração de energia dentro desse parque eólico, que é uma região que tem
a produção, não só, obviamente, aquilo que o Einstein está consumindo, mas outros contratos, como um consórcio, a gente produz energia lá e ela é trazida para o nosso consumo. Então, é a primeira vez que uma organização de saúde produz a sua própria energia de uma maneira renovável. Sim, isso para todas as unidades. Hoje em dia ela está sendo implementada no Morumbi, primeiro, que é o nosso maior gasto, e num dos hospitais públicos também. A nossa ideia é que isso passe a ser gerado de uma maneira a gente poder distribuir melhor entre as nossas unidades. Sim. Também você chegou a mencionar mais no começo a questão do uso da água. Como vocês tratam esse uso? Vocês tentam diminuir, ou o que não der para diminuir, de levar para ser tratado? Olha, lá atrás, isso vem lá de 2009, 2008, né? O nosso prédio ambulatorial, onde estão o cuidado ambulatorial, os consultórios, ele já recebeu o selo de Green Building, né? Que é um selo de organizações que promovem a reutilização da água, que tem implementado projetos de menor impacto ao meio ambiente. Então, todos os vasos sanitários, eles têm para sua descarga, né, metade do consumo de um vaso sanitário que se encontra comum no mercado. Então, geralmente é 6 litros por ação, lá é 3. As válvulas de uso da água, elas são todas reguladas periodicamente para não fique mais tempo do que precisa numa torneira, por exemplo, que é de acesso por pressão, né, em um tempo que ela fica jogando água para lavagem das mãos, por exemplo. Então, tem toda uma estratégia de você manter a regulagem adequada, quando é o caso, o reaproveitamento de água da chuva para climatização. O nosso centro de ensino e pesquisa, ele teve a implementação de outras tecnologias, como, por exemplo, a cobertura de vidro e a utilização de prints redondos, como se fosse algo que uma copa de árvore filtra o raio solar. Isso interfere para a facilidade da climatização local. Árvores e vegetais da Mata Atlântica, que também produzem uma climatização adequada, presentes dentro do ambiente do Centro de Ensino e Pesquisa. Tudo isso diminui, obviamente, o consumo de energia para a geração de ar-condicionado ou do clima adequado. Então, o reaproveitamento da água quando é possível, tudo isso faz parte de iniciativas que permitem a gente ser reconhecido como o Green Building, o selo prata, o selo gold da Leading, não é Leading Hospitals, da entidade que controla a emissão desses selos. E sobre a questão dos resíduos, você chegou a mencionar que alguns deles são reciclados, tal, mas os que não puderem ser reciclados, como vocês lidam com ele? A destinação para esses resíduos são para aterro, não tem jeito, né? Existem outras tecnologias que a gente testa, inclusive, em dar o destino antes dentro de ir para aterro dentro do nosso hospital mesmo, como a esterilização, para que não impacte mais o meio ambiente. Mas a gente tem tido a oportunidade muito grande dentro dos parceiros que fornecem esses materiais que vão virar resíduos, também de terem a preocupação com a diminuição da embalagem ou do número de embalagens por produto, e também de ter o fornecedor cuidando da embalagem que ele mesmo entrega, como que a gente chama da logística retrógrada dessa embalagem. Agora, não adianta, uma unidade hospitalar ela vai gerar resíduo, porque tudo isso é utilizado para o tratamento do paciente. Aquilo que é possível reciclar, o Einstein foi uma das primeiras organizações de saúde também, e isso foi lá atrás a receber a certificação ISO 14001, que dá o destino correto de resíduos recicláveis ou não, em todas as unidades.
e a gente vem buscando cada vez mais as certificações que vão dar uma destinação adequada a esses resíduos que são gerados. Obrigado a você que acompanhou, agradeço também aqui ao Dr. Sidney Kleiner, e semana que vem teremos mais entrevistas para esse especial. Muito obrigado.